Bom, tens a tua verdade, o teu ponto de vista, a tua tese, e para que tu possas validar essa tese, nós temos estratégias argumentativas. Que estratégias são essas? Recursos que estão à tua disposição, todos os recursos aqui à tua disposição para tu usares. Não quer dizer que necessariamente tu tenhas que usar tudo isso. Presta atenção, eu não estou te falando que cada parágrafo argumentativo tu tens que misturar isso aqui. Não. Eu estou te falando que as estratégias são essas e de acordo com o teu estilo, de acordo com o teu mundo de leitura, tu vais escolher ou tu vais casar pares aqui para construir teus argumentos. Então, esses recursos são exemplos. Exemplos, fatos reais que acontecem no nosso seio social. Esses exemplos servem como fundamentação argumentativa. Dados estatísticos são pesquisas. Pesquisas que universidades fazem, que grupos fazem. Nós temos aí problemas sociais brasileiros, todos os problemas sociais brasileiros, sem exceção, nós temos algum grupo por trás que tem interesse em fazer uma pesquisa. Nós temos alguma universidade por trás, algum órgão por trás que tem interesse em fazer uma pesquisa. Essas pesquisas te dão dados estatísticos sobre realidades. Esses dados estatísticos servem para comprovar uma determinada verdade, tá? Por isso que eles servem como argumentos. Pesquisas, essas pesquisas aí que podem ser pesquisas no âmbito da teoria e não necessariamente te deem porcentagens. Fatos comprováveis, vamos embora lá? Fatos comprováveis são aqueles que são partilhados entre você e o seu leitor, você e o seu corretor. Porque existe aquele fato que acontece no ambiente da tua casa, em que tu ficaste sabendo, a tua família ficou sabendo. Digamos que tu estejas falando sobre violência doméstica e tu queiras comprovar trazendo uma violência doméstica que aconteceu lá na tua vizinhança. Aquilo é um fato, mas é um fato que tu tens conhecimento. Ele não é compartilhado com o teu leitor. Aquilo é conhecimento teu. Quando a gente fala de fatos comprováveis aqui, aquilo que é conhecimento teu e que pode ser conhecimento do teu leitor. E que fato seria esse? Aquilo que vai para a mídia nacional, aquilo que vai para uma mídia regional, aquilo que se torna público para a sociedade. Porque por mais que eu, enquanto tua corretora, não tenha tido conhecimento sobre aquela notícia, eu posso pesquisar e ir atrás. Por exemplo, a gente quando conversou sobre bullying, eu falei para vocês do caso de Realengo do Wellington Menezes. Isso aconteceu em 2011, a gente está em 2020. 9 anos se passaram, vocês eram crianças. Então, de repente, você ou não lembra ou nem estava antenado para isso naquela época. Quando eu discuto com você o caso do bullying lá na escola em Realengo, para você, aquela notícia pode vir em primeira mão. Como é algo nacional, uma pesquisa nacional, um acontecimento nacional, um fato que aconteceu para o mundo, por mais que você não tenha conhecimento sobre aquilo, você pesquisa e você vai ver que você pode ter acesso. Então, fatos comprováveis, aquilo que eu tenho condições de discutir contigo em âmbito público, tá? Citações ou depoimentos de pessoas especializadas no assunto. Aqui que entra a interpretação que tu fazes de teorias. Quando tu trabalhas teóricos e tu lês as suas teorias e interpretas e relacionas com o teu assunto. É aqui que eu te digo que a teoria não pode cair de paraquedas no teu texto. Tu tens que saber interpretá-la e relacioná-la de acordo com o teu comando. Então as citações são muito bem-vindas, desde que tu saibas interpretar e analisar.
os depoimentos de pessoas especializadas no assunto. Digamos que você não traga um sociólogo, mas você traga um cientista, você traga a fala de um médico sobre uma doença X. Ele é uma pessoa especializada naquele assunto. Ele é um estudioso naquele assunto, então ele é autoridade naquele assunto. Você pode trazer a citação da fala dele, pode trazer o depoimento dele, você vai analisar e interpretar em prol do que você está defendendo. Sendo análise teórica, vocês vão precisar fazer relação com os acontecimentos sociais. Pequenas narrativas ilustrativas é quando você traz o fato social e dá a sequência como esse fato aconteceu. Você conta algo. Ah, Roberta, mas o meu texto não é dissertativo argumentativo? Eu posso torná-lo narrativo? Você não vai tornar o seu texto narrativo. Você vai pegar uma porção em que você conta uma situação para que aquilo se transforme em fato social e dê credibilidade ao seu argumento. Você não vai transformar seu texto dissertativo em narrativo. Por favor, não entenda mal. Aí, bem aqui a gente se apoia no princípio da linguística que diz que não existem textos puros. O que é um texto puro? É um texto exclusivamente dissertativo, um texto exclusivamente narrativo, exclusivamente descritivo. A linguística diz pra gente que não existe isso, que é natural que nós misturemos características. Então o texto ele é predominantemente dissertativo argumentativo, mas ele pode trazer marcas narrativas e marcas descritivas. O texto pode ser predominantemente narrativo, mas ele traz marcas descritivas e marcas dissertativas e assim por diante. Tá? Então essas pequenas narrativas ilustrativas servem como fundamentação argumentativa para você. Alusões históricas. É muito comum que você fale sobre um determinado problema social e que você vá lá na história mostrar a existência desse problema. Você vai lá na história para mostrar a raiz do problema. Mostrar que o fato dele acontecer hoje é uma recorrência. Quando nós tivemos em 2015 o tema que falava sobre a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira, essa violência contra a mulher, ela é histórica. Sendo histórica, você vai lá atrás para falar dessa raiz. Aí você vai ao passado e vem ao presente para dizer que essa violência só continua, só persiste. Tá? Então, a alusão histórica é a necessidade que você tem de ir lá no passado, falar da existência do problema e como é que aquele problema existia naquela época, que a violência contra a mulher lá atrás, ela poderia ser diferente da violência contra a mulher hoje. A mulher lá atrás sofria violências muito mais fortes que hoje ela não sofre. Hoje ela sofre em âmbito menor, hoje já vem diminuindo. E nós temos aquelas violências de 100 anos atrás que permanecem hoje, talvez com a mesma força. Então, quando você vai lá atrás, século XVIII, século XVII, século XIX, para falar dessa violência contra a mulher, você faz uma alusão histórica pela necessidade de mostrar a raiz e a cultura por trás desse problema, tá? Aqui você também tem comparações entre fatos, situações, épocas ou lugares distintos. O que é muito comum? É muito comum que nós trabalhemos temas no âmbito brasileiro, mas você tem a necessidade de repente, fazer a comparação de uma realidade social de outro país e linkar com o Brasil. Ainda na violência contra a mulher, de repente você quis ir lá no Oriente Médio para dizer como era essa violência contra a mulher e comparar com essa realidade no Brasil. Ou então, no próprio país, no próprio Brasil, você tem necessidade de mostrar as diferenças regionais.
Então você tem comparações de lugares distintos, você tem comparações de épocas distintas, passado, presente, situações distintas, como é que essa mulher é tratada numa determinada região, como é que ela é tratada em outra, e comparação entre fatos. Essa comparação é muito bem-vinda como princípio argumentativo.